Salve pessoal, bem-vindos de volta a Code Premium. Nessa aula a gente vai dar continuidade à aula anterior sobre Use Context. A gente vai ver uma aplicação na prática, como a gente pode implementar esse hook e quais tipos de problema ele pode resolver. Como discutido na aula anterior, a gente está compartilhando informações através de vários componentes, né? Através de um componente pai para vários componentes filhos, e a gente vai usar Use Context para tentar melhorar esse tipo de cenário, esse tipo de pattern. Seguindo o nosso projetinho, se você está chegando agora, o link do GitHub está na descrição. Se você ainda não assistiu às aulas anteriores, vou deixar os links também para a listagem de todos os vídeos anteriores, de todos os hooks anteriores. Então, seguindo o nosso projetinho, a gente tem aqui um componente pai, onde a gente tem um componente filho, que tem um componente neto e assim por diante. E do componente pai eu preciso resgatar lá no meu último componente uma informação. A gente viu isso manualmente na aula anterior e a gente vai usar o context agora para ver como a gente pode compartilhar a informação diretamente do componente pai ou de toda a nossa aplicação diretamente para o componente que a gente quer usar aquela informação. Então, o primeiro passo que eu vou fazer aqui junto com vocês é criar uma pastinha context e eu vou criar o nosso primeiro contexto aqui. Vai se chamar user context. E o primeiro passo é declarar o seu contexto. A sua aplicação pode ter um ou mais contextos, mas a gente vai declarar o nosso contexto separado para ficar mais fácil da gente achar ele depois também. Então, é muito simples. A gente vai dar um import em uma função chamada createContext e a gente vai fazer justamente a criação e a exposição desse contexto. Então, a gente vai usar o export const. O nosso contexto, eu estou dando o nome de user context aqui, mas você pode usar o nome que você quiser. E a gente vai usar a funçãozinha que a gente exportou, que é a createContext, para instanciar e criar esse cara na nossa aplicação. Criado ele, eu preciso envelopar a parte da minha aplicação onde eu quero compartilhar as informações. Praticamente eu preciso vir aonde eu quero usar esse user context na minha aplicação e poder adicionar ele ali e envelopar a área onde eu quero compartilhar as informações. Então aqui eu estou no meu aplicativo app.js, que é justamente o root da minha aplicação, digamos assim, e esse é um contexto que eu estou compartilhando informações para toda a minha aplicação. Informações de usuário, o nome de usuário, por exemplo, que você exibe no rodapé de todas as páginas, num componentezinho. Então, digamos que eu vou usar esse componente root aqui do meu app.js para declarar o meu contexto e fazer com que toda a minha aplicação dentro dele enxergue as informações que estão dentro desse contexto. Então agora para colocar as informações dentro desse contexto é muito simples, porque ele tem aqui uma propriedade chamada value. E o que eu passar aqui, eu vou poder resgatar em qualquer parte da minha aplicação. Então, um ponto importante eu preciso declarar esse contexto como provedor, como provider. E como é que eu faço isso? Simplesmente vindo aqui, dando ponto, ele já mostra aqui, provider. Pronto. A partir disso, esse contexto é um provedor, é um provider, e tudo que tiver no meu value vai ser enxergado por tudo que tiver aqui, todos os meus componentes que tiverem na minha árvore aqui dentro, certo? Então eu já posso, vou zerar aqui para parar de dar erro, vou tirar por enquanto aqui. Eu vou pegar as informações que eu tinha no meu componente pai, que é isso aqui, e já jogar aqui para ser acessível pelo meu contexto. Então, esse setState, esse useState que eu estou usando aqui, eu já vou passar ele no meu value. Então, eu venho aqui value e vou passar o quê? Eu posso passar uma simples propriedade, como nesse caso aqui eu estou passando somente o user, que na verdade é o name, né, que está vindo aqui, é uma string, né? Então, eu estou passando user aqui. Ou eu posso passar vários objetos encadeados, como eu vou passar aqui também a função, só que a partir do momento que eu passo objetos encadeados dessa forma, eu preciso declarar que eu estou passando um objeto. Então, isso aqui agora é um objeto com o meu user, que é uma string, e o meu setUser, que é uma função. A partir disso, eu já posso, não preciso mais aqui, ficar compartilhando a minha propriedade por toda a minha árvore, porque toda a minha aplicação agora já tem acesso ao contexto. O contexto é justamente um objeto compartilhado entre toda a sua aplicação. Então, nesse momento, aonde eu quero usar o meu contexto, eu posso vir aqui e já fazer isso aqui. Eu posso pegar e usar como
var, eu estou passando um objeto, né? Então eu vou pegar um var, eu vou dar um nome de contexto e vou usar o meu use context, que é uma palavra reservada do React, e vou dizer qual contexto eu quero usar, que é o meu user context. Pronto, ele vai importar aqui. Já importou aqui em cima. Ok, já posso tirar essa palavra que eu não estou usando mais. Então aqui eu já tenho o meu contexto. E lembra que lá eu estou passando um objeto? Agora eu preciso fazer isso aqui, ó. Contexto, ponto. Qual que é o nome da variável que eu estava passando? É user, ok. Contexto, ponto, user. Então aqui, e que informação eu tenho no meu user? Meu nome, Paulo Dias, está aqui. Então praticamente eu vou dar um Ctrl S, vou ver se a aplicação está rodando. Vamos voltar aqui no nosso browser, está aqui, ó, a informação que está lá no meu contexto. Voltando aqui, praticamente se eu mudar essa informação, se eu colocar aqui Paulo Roberto, por exemplo, e voltar na minha aplicação web, ele já atualizou. O que ele está fazendo é justamente nesse componente aqui, ó, indo buscar uma informação que está contida no meu componente root, né, que está usando o meu contexto. Então, eu estou aqui usando nesse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui, uma informação que está justamente dentro do meu contexto. E eu posso ir ainda um pouco mais longe, que é, olha só, aliás, interessante que agora em todo lugar que eu vim, vou pegar um componente, esse 2, em que eu declarar esse contexto, eu posso justamente, aqui ó, usar essa informação, ver que ele repetiu, por quê? Porque eu estou usando dois componentes, os dois componentes estão buscando informação do contexto, e aí eu não preciso mais passar por toda a árvore de componentes para exibir. Eu posso justamente também fazer isso aqui, ó. Será que eu consigo usar a função que eu estou compartilhando aqui no meu, esse setUser, função que eu estou compartilhando? Vamos fazer o seguinte, vou vir aqui, vou criar um input, type text, certo? Ele é um input bem simples. Vou declarar um onChange nele aqui, que é um evento de mudança. Vou criar uma função chamada muda-nome. E vou criar essa funçãozinha aqui, function muda-nome. Ela vai receber um evento, que é do meu input. E ela vai fazer o seguinte. Já estou declarando e já estou chamando ela aqui. Ela vai fazer o seguinte, essa função. Ela vai pegar o contexto que eu estou aqui, ó, recebendo. Esse contexto é um objeto que tem a propriedade nome, que nem está aqui, ó, que está dentro de user, e ele tem também uma função chamada setUser. E aqui eu vou jogar o quê? O que vem do meu event, que é o event.target.value, que são os dados que vêm aqui do meu input. Então, vamos ver aqui, atualizar, vamos ver a nossa aplicação. Vou tirar essa cópia aqui porque tá atrapalhando um pouco. Vou tirar só ele daqui, ó, que eu acho que vai ficar mais limpinho. Vamos voltar ali. Pronto. Então agora eu estou atribuindo a esse input, ao evento change dele, o meu setName, que é a função que eu estou compartilhando via o meu contexto. Então a partir do momento que eu começar a digitar aqui, ó, o meu contexto é atualizado e o componente que está usando o meu contexto também é atualizado. Então, se eu voltar aqui... Olha lá, ó, os dois componentes agora serão atualizados. Ó, tanto aqui da frente quanto de trás. Porque os dois estão apontando para o meu contexto e eu não preciso mais ficar passando via que propriedade, via parâmetro, as informações que eu quero compartilhar. Tudo que eu preciso agora é só invocar o meu contexto e usar ele aonde eu quiser dentro da minha aplicação. Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Peço o seu like para ajudar, compartilha com os amigos. Se ficou qualquer dúvida, por favor, deixe nos comentários, eu vou responder como eu tenho respondido nos outros vídeos. Quando não usar, né? Quando a gente não usa o contexto. Bom, não tem uma restrição de quando não usar, é simplesmente ter o bom senso de que para cenários onde muito pequeno, passar parâmetro de um pai para um filho, que é coisa muito pequena, talvez não seja necessário, né? Mas também não há uma contraindicação.
Aí vai do bom senso. É bom entender que uma boa prática do React é, se você passa uma propriedade, um valor entre pai e filho, não tem problema. Se você precisa passar para um neto, por exemplo, para um outro componente dentro desse filho, aí já é interessante você usar o contexto. Perfeito? Então é isso e até a próxima aula.